Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e hoje eu gostaria de falar de uma das pandemias mais letais da história, a gripe espanhola. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o famoso cu-cocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like, inclusive aproveita para fazer isso agora para você não esquecer, comenta, ou seja, utilize o espaço dos comentários para continuar falando comigo a respeito dos assuntos que tratarmos neste vídeo. E caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos e contatos, porque aí você estará ajudando no crescimento deste canal. Além disso, eu vou pedir para que você clique no sininho e se inscreva, bem como ative as notificações. Dessa forma, toda vez que sair um vídeo novo neste canal, você será avisado e você continuará sendo informado a respeito da aplicabilidade da matemática nas mais diversas áreas do conhecimento, bem como você poderá ter acesso a aulas específicas de conteúdos matemáticos. Isto posto, eu gostaria de discutir neste momento aquilo que se chamou de gripe espanhola. E é necessário dizer que a gripe espanhola se caracteriza por um período específico. Veja, até o presente momento, nós estudamos dois tipos de pandemias. Aquelas que são datadas, ou seja, dependem de um determinado período histórico, como a praga de Justiniano e a peste negra, que foram pandemias de peste bubônica no século VI e XIV, respectivamente, e aquelas pandemias que são importantes por causa dos avanços médicos que aconteceram no decorrer delas, que é o caso da pandemia de cólera, responsável pelo nascimento da epidemiologia, e da pandemia de varíola, responsável pelo nascimento da primeira vacina. A gripe espanhola, ela está encaixada no tipo de pandemia que depende do período histórico, que é datada, e, portanto, ela também é chamada de gripe de 1918. Foi uma pandemia de vírus influenza H1N1. Aliás, se você olhou essa sigla, você deve ter se lembrado da gripe suína, e a resposta é sim. O vírus que causou a gripe suína é da mesma estirpe daquele que vai causar a gripe espanhola, e em 2 anos infectou cerca de 500 milhões de pessoas. Isto era 1/4 da população à época. A estimativa é que morreram entre 17 e 50 milhões de pessoas de gripe espanhola, mas alguns historiadores aumentam esses números para até 100 milhões de mortos, tornando a gripe espanhola uma das epidemias mais mortais da humanidade. É necessário lembrar que em 1918 o planeta estava imerso na Primeira Guerra Mundial, que havia começado em 1914, mas só se encerraria em novembro de 1918. E é importante ter esta informação porque o nome espanhola vem do fato de que os primeiros relatos dessa doença se referiam a casos ocorridos na Espanha. Porque nos países que estavam no conflito bélico, como Alemanha, Reino Unido, França e Estados Unidos, a doença já estava se alastrando. Mas os censores da guerra à época resolveram omitir o que estava ocorrendo, justamente para evitar que as famílias dos soldados começassem a buscá-los de volta para casa. Então, eles não relataram os casos que estavam ocorrendo nesses seus países, mas todos os artigos que surgiam a respeito desta nova gripe se referiam a casos espanhóis. E por isso, então, a gripe foi chamada de gripe espanhola. E isso aconteceu porque a Espanha não estava envolvida na Primeira Guerra Mundial. Ela se manteve neutra neste período e, portanto, a imprensa tinha uma liberdade maior para relatar o avanço da doença neste país. Quais seriam, então, as origens dessa pandemia? Existem 3 grandes origens aceitas, muito embora não dá para dizer exatamente como esse vírus surgiu. A primeira teoria diz que a gripe espanhola surgiu num acampamento hospitalar em Étaples, na França, um acampamento hospitalar britânico.
Lá se relatou, segundo o virologista britânico John Oxford, que ao final de 1917, alguns militares patologistas observaram o aparecimento de uma nova doença com alta mortalidade e mais tarde eles reconheceriam essa doença como sendo uma gripe. O acampamento e o hospital viviam superlotados por causa da guerra e, portanto, era o ambiente ideal para a proliferação de um vírus como este de uma gripe. Acredita-se que o vírus tenha chego através de aves, sofrido uma mutação, migrado para porcos que estavam perto do acampamento hospitalar e dos porcos saltado para os humanos. A segunda teoria para o surgimento da gripe espanhola foi descrita pelo historiador Alfred Crosby, que afirmou em 2003 que a gripe se originou no Kansas. Em 2017, o historiador Santiago Malta afirmou que cerca de 14 campos militares norte-americanos estavam infectados pela doença em 1917, mas um estudo de 2018 encontrou evidências contrárias a esta hipótese, muito embora ele não tenha conseguido derrubar a tese de que o vírus possa ter nascido nos Estados Unidos. Ainda, este mesmo estudo, que é contrário ao surgimento do vírus no Kansas, aponta que muito provavelmente o vírus já estava em circulação nos Estados Unidos desde 1915, embora ele não seja conclusivo quanto à origem do vírus. A terceira teoria a respeito do surgimento da gripe espanhola assevera que o vírus nasceu na China. A China foi um dos países menos afetados por essa pandemia. E isso levou à especulação de que talvez esse vírus tenha se originado naquele país e a baixa quantidade de óbitos deve-se, na realidade, ao fato de que a população chinesa já havia adquirido alguma imunidade à doença. E por isso que ela teria afetado menos os chineses do que o restante do planeta. No entanto, em 2006, um estudo apontou que, na realidade, a medicina chinesa desempenhou um papel importante na prevenção e tratamento da gripe espanhola. E em 1993, Claude Hannon, o principal especialista em gripe espanhola do Instituto Pasteur, afirmou que o vírus surgiu na China, sofreu uma mutação nos Estados Unidos e dali foi para o restante do planeta. Mas, posteriormente, um estudo da Associação Médica Chinesa refutou esta hipótese e apontou como justificativa para isso a baixa mortalidade ocorrida entre os trabalhadores chineses. Portanto, esta é uma origem controversa. Além disso, há outros estudos que apontam a Espanha, a França e a Áustria como fontes originárias da doença. Mas uma coisa todo estudo aponta: a negligência médica e o negacionismo da doença foram fundamentais para que ela se propagasse. Quais são os sintomas, então, da gripe espanhola? A gripe espanhola causa dores musculares e nas articulações, uma intensa dor de cabeça, insônia, uma febre acima de 38 graus, cansaço excessivo, dificuldade para respirar, uma sensação de falta de ar, inflamação da faringe, laringe, traqueia e brônquios, pneumonia, dor abdominal, aumento ou diminuição dos batimentos cardíacos, proteinúria, ou seja, a concentração de proteína na urina, e nefrite, que é uma inflamação renal, e dali poderia evoluir para o óbito. Após algumas horas de surgimento dos sintomas, os doentes podiam apresentar manchas marrons no rosto, pele azulada por causa da baixa oxigenação, tosse com sangue e sangramentos pelo nariz e orelhas. Era muito comum ter o relato de que a pessoa ficava doente pela manhã e morria à tarde. O tempo de incubação do vírus é de 2 a 3 dias e a forma de transmissão era através de gotículas expelidas por um infectado quando este espirrava ou tossia.
A maioria das pessoas que foram a óbito por causa da gripe espanhola morreram por causa da pneumonia que a doença causava. Mas outras causas de morte observadas foram hemorragias internas e o edema pulmonar, que é o acúmulo de fluido no pulmão. Inclusive, uma das descrições feitas para a gripe espanhola era que, por causa do edema, a sensação era como se o infectado estivesse se afogando, muito embora não estivesse no mar. Inclusive, considerando a pandemia causada pelo novo coronavírus, esse tipo de descrição de morte também foi feita agora. É a mesma descrição feita na gripe espanhola. O pulmão enche de líquido, a pessoa tem dificuldade para respirar e é como se ela se afogasse, só que no seco. A pandemia matou principalmente jovens adultos, o que era uma incorrência comum, porque na realidade, quando nós pensamos em gripes, num primeiro momento ela tende a atingir idosos e pessoas que já possuem alguma doença prévia por terem justamente o sistema imunológico mais debilitado, e a análise moderna indicou que o vírus desencadeia uma reação exagerada do sistema imunológico que termina por destruí-lo. E é justamente por isso, então, que ele teria acometido jovens adultos. Afinal, jovens adultos têm um sistema imunológico mais forte e, portanto, essa reação descontrolada do sistema imunológico seria muito mais preponderante, muito mais agressiva do que em idosos. No tocante à gripe espanhola, é necessário observar que houve 3 ondas de contágio. A primeira ocorreu em 1918 e ela foi muito parecida com as epidemias de gripe comum, atingindo num primeiro momento idosos e pessoas que tinham alguma doença prévia. A segunda ocorreu pouco tempo depois, ao final da primeira onda, e foi mais mortífera do que a primeira. O vírus sofreu alguma mutação entre a primeira e a segunda onda e tornou-se letal em adultos jovens que estavam se expondo na guerra. Foi aí que observou-se que os adultos jovens estavam morrendo. Observou-se ainda que mesmo em áreas com baixa mortalidade, os adultos estavam tão incapacitados que grande parte da vida cotidiana estava prejudicada. E durante a gripe espanhola, em particular na segunda onda, houve relatos de lojas fechadas ao redor do planeta e exigência de que os clientes fizessem seus pedidos do lado de fora, a fim de evitar o contato entre o cliente e o funcionário daquela loja. Ainda observou-se falta de profissionais de saúde porque eles ficaram doentes, falta de coveiros, porque eles também ficaram doentes, ou seja, não havia quem enterrasse os cadáveres, e ainda corpos foram enterrados em valas comuns, aqueles locais no quais você abre um grande buraco e joga uma quantidade de corpos lá dentro, bem como vários corpos foram enterrados sem caixão, direto na terra. A terceira onda de contágio ocorreu em 1919 e foi mais moderada. Só que esta onda de contágio trouxe o que a gente chama de salicismo, que é um envenenamento por aspirina. E este salicismo está associado à mortalidade por gripe espanhola, porque o salicismo causou hiperventilação e auxiliou no edema pulmonar que a gripe espanhola já causava naturalmente. E a pergunta que é feita quando nós temos acesso a essa informação é por que houve um envenenamento de aspirina por parte da população. Acredita-se que aqui houve uma tempestade perfeita. Tempestade perfeita é um termo que a gente utiliza para falar de um evento desfavorável que é causado por uma combinação de eventos prévios que seria muito improvável que eles acontecessem todos juntos, mas que neste caso em particular aconteceram e potencializaram a situação como um todo. No caso do salicismo, a tempestade perfeita que aconteceu foi a seguinte: a Bayer era detentora da patente da aspirina. Em 1918, a Bayer perdeu essa patente e, portanto, o medicamento começou a se tornar popular.
apareceu um grande número de infectados por gripe espanhola, o medicamento era popular, passou a ser receitado, todo mundo começou a tomar numa grande quantidade e como ninguém sabia do efeito da aspirina no organismo, de quão grave isso poderia se tornar, isso potencializou os casos de envenenamento. A pandemia se encerra oficialmente em 1920 e há duas teorias para este fim. A primeira afirma que os médicos se tornaram mais eficazes no tratamento dos infectados. Já a segunda, que é a mais aceita, acredita que o vírus sofreu uma nova mutação, porque isso é muito comum em vírus influenza. Eles têm uma grande capacidade de mutação. Então acredita-se que o vírus da gripe espanhola sofreu uma nova mutação e deixou de ser tão letal. Ao final da pandemia, o que foi observado? Primeiro que veio uma crise econômica, como acontece em toda pandemia, diga-se de passagem. Mas, em particular, a crise econômica da gripe espanhola foi potencializada pelos efeitos da guerra. A pandemia, quando combinada com o crescente número de mulheres que cursavam o ensino superior, contribuiu para o sucesso das mulheres na enfermagem. Como os médicos, que na época em ampla maioria eram homens, não conseguiram deter a doença, atribuiu-se muito a sobrevivência dos infectados às enfermeiras e, portanto, a enfermagem passou a ter um lugar de destaque em virtude da gripe espanhola, no sentido de prevenção. Ainda se observa o desenvolvimento de medidas de higiene pessoal mais claras, que embora este conceito nasça no século XVII, ele só foi intensificado a partir da pandemia de gripe espanhola. Uma outra coisa que se observou é que as cidades que se anteciparam no isolamento social foram aquelas que cresceram muito mais depois, ou seja, a cidade que adotou a prevenção antecipadamente foi aquela que teve menos trabalho para retomar a economia. Os sistemas de saúde pública passaram a ser fortalecidos após a gripe espanhola, tendo em vista que os cientistas observaram que a mortalidade da doença foi muito maior entre os mais pobres. Portanto, você não podia mais tratar pandemias de maneira individualizada. Era necessário que você tivesse um sistema que abrangesse grandes populações ou pelo menos uma parte considerável dela. E nesse sentido, há a ideia então da universalização da saúde. E também a gripe espanhola acaba estimulando a criação de órgãos para ações coordenadas, porque uma vez que você precisa trabalhar em grandes populações, é necessário que você haja um conjunto de órgãos que estabeleça ações para que uma região não haja de maneira diferenciada de outra. Para finalizar a nossa conversa, eu gostaria de falar um pouquinho da gripe espanhola no Brasil. Inclusive, se você quiser um vídeo mais amplo tratando dos efeitos da gripe espanhola no nosso país, escreve nos comentários que aí eu me organizo para isso. No Brasil, o que se sabe é que a gripe espanhola chegou em setembro de 1918, quando o navio britânico Demerara, vindo de Portugal, atracou em Recife, Salvador e depois no Rio de Janeiro. Posteriormente, outros doentes voltando da guerra desembarcaram no país. O presidente Rodrigues Alves, aquele mesmo que fez a reforma urbana que causou a grande revolta da vacina, tem um vídeo neste canal falando disso, faleceu na doença antes de assumir a presidência pela segunda vez. Ele já tinha sido eleito, ele foi acometido pouco antes de tomar posse e faleceu. Quem acabou assumindo a presidência foi o vice, Delfim Moreira, e ele apenas agilizou as novas eleições para o próximo presidente. Alguns tratamentos infalíveis se espalharam durante a doença. Havia relatos de pitadas de tabaco, bala de erva, tônico, incenso e alfazema para purificar o ar, dentre os outros. Em particular, para combater a gripe espanhola, surgiu uma bebida que era feita com cachaça, mel e limão. Se você trocar o mel por açúcar e juntar cachaça, açúcar e limão, você tem o que a gente chama hoje de caipirinha. Portanto, a caipirinha é um dos legados da gripe espanhola, originalmente tendo surgido como remédio para combater a doença. Ainda adotou-se o sal de quinino, que era um medicamento para a malária.
Este medicamento sumiu das prateleiras à época e, em certo ponto, passou a ser dado para a população. Havia alguma comprovação científica disso? Nenhuma. As autoridades brasileiras demoraram a implementar o distanciamento social e escolas, lojas e postos de trabalho foram fechados para conter a doença. Campeonatos esportivos e apresentações artísticas ou foram cancelados ou foram adiados. Mas todas essas medidas de distanciamento social foram tomadas de maneira tardia, quando a doença já havia se alastrado. E acredita-se que isso fez com que a gripe espanhola fosse letal também no Brasil. Perceba que eu passei o vídeo inteiro falando de gripe espanhola, mas este não é o nome mais adequado para essa pandemia. Na realidade, os espanhóis sofreram xenofobia em virtude desta doença. Inclusive, como nós vimos, a doença sequer nasceu na Espanha. Então, para evitar esse tipo de desencontro, o nome mais adequado para o que ocorreu em 1918 é Pandemia de 1918, gripe de 1918, pandemia de influenza de 1918. Inclusive, desde 1920, quando acabou a pandemia de 1918, as organizações de saúde evitam associar pandemias a locais para evitar esse tipo de acontecimento, para evitar esse tipo de desencontro, para que uma população não seja atacada em virtude de uma doença que posteriormente descobre-se que não nasceu onde eles moravam. Se ficou alguma dúvida, você já sabe o que fazer. Escreve aqui nos comentários para que eu possa continuar dialogando com você. E agora eu te faço um desafio. Verifique o que nós falamos sobre o que se chamou de gripe espanhola e veja se você consegue traçar um paralelo entre o que aconteceu entre 1918 e 1920 e aquilo que está acontecendo agora, quando nós estamos enfrentando a pandemia provocada pelo novo coronavírus. Por hoje é só. Até a próxima.